Junto aos teus
levam à adoração, né? Levam a refletir nossa vida com o Senhor, né? Glória a Deus por isso. Vamos orar nesse momento, irmãos, pelas famílias da igreja, abençoando nossa casa, nossa vida, né? Irmãos que não puderem estar hoje, Deus os visite também, os ajude, os abençoe, em nome de Jesus. Deixa o nosso irmão orar pela família, abençoar as famílias da igreja. É uma área tão cheia de lutas, né, irmãos? Cheia de batalhas. Mas Deus nos dá força. Amém? Deus nos dá força. Glória a Deus. E oramos pela igreja também. Cadê o pastor? Amém? Toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Maravilhoso Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, por Tua benignidade, por Tua bondade, Senhor, que tem sustentado a nossa vida, nossa casa, nossa família, Senhor. Oh, meu Deus, apesar das adversidades, das dificuldades, Senhor, que sobrevêm, ó Pai, aos lares, aos nossos lares, Senhor, aos nossos entes queridos, ó Pai, ao lado dos nossos irmãos e nossas irmãs. Quantas vezes, Senhor, quantos conflitos, quantos problemas, ó Pai, se levantam para tentar nos parar, para tentar, Senhor, nos afastar, ou querer fazer com que não confiemos em Ti, ó Pai, mas suplicamos para que nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas, suplicamos que o Espírito Santo nos ajude a orar como convém nas adversidades, quando os problemas vierem sobre nós, quando o mar, Senhor, se levantar, as ondas vir, Senhor, contra nós, que possamos, Senhor, olhar para Ti, porque é o Senhor que pode acalmar o vento e fazer cessar as ondas, fazer cessar os problemas e as dificuldades, Senhor. Mas nos ajude, Senhor, mesmo assim continuar crendo na Tua palavra, entendendo, Senhor, que convém a nós, nessa passagem por esta vida, por esta terra, Senhor, passar por problemas e dificuldades, mas ouvir a Tua voz continuamente. Tem bom ânimo, porque eu estou contigo. Oh, Senhor, nos ajude e que os nossos ouvidos estejam abertos e perceptíveis, sensíveis para ouvir a voz do Senhor dizendo: eu estou contigo, não te deixarei e não te desampararei. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua voz dizendo: quando andares pelas águas, eu estarei contigo. Ainda que andares pelo fogo, ele não te consumirá, nem a chama arderá em ti. Oh, Senhor, nos ajude a ver o Senhor nas adversidades da vida, para que possamos, oh meu Deus, enxergar a vitória além do Jordão, porque depois da batalha o Senhor nos coroará. Louvado seja o Teu nome, aleluia. Que a Tua bênção, que a Tua paz continue conosco. Nós Te louvamos, glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus é bom demais. Aleluia. Irmãos, nós vamos aqui, eu vou chamar aqui a Josi, e depois da Josi a Sofia, tá bom? Nós vamos louvar o Senhor nessa manhã, tá? Graça e paz, amados. Amém.
livre acesso a ti. O seu amor fez tudo novo. Nada é tão importante para mim. Nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Só tua presença me interessa. Só tua presença me sacia. Eu sei que fiz a escolha certa, te entregando a minha vida. Só tua presença me interessa. Só tua presença me sacia. Eu sei que fiz a escolha certa, te entregando a minha vida. Glória a Deus. Te entregando a minha vida. Nada é tão importante, nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Nada é tão importante para mim. Nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. Teu amor fez tudo novo. Glória a Deus, é verdade. Louvado seja o teu nome, Usar a tua graça só pra levantar quando eu cair. Quero usufruir da tua graça que me traz livre acesso a ti. Quero mais usar a tua graça só pra levantar quando eu cair. Quero usufruir da tua graça que me traz livre acesso a ti. Quero mais usar a tua graça só pra levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da tua graça que me traz livre acesso a ti. Eu quero mais usar a tua graça só pra levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da tua graça que me traz livre acesso a ti. Nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Nada é tão importante para mim. Nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Nada é tão importante para mim. Nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Tão importante para mim. Nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. Teu amor fez tudo novo. Glória, glória ao Filho e ao Espírito. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. És maravilhoso, Senhor. Santo. Oh, Louvado o teu nome. aleluia. Oh, glória. Graças para os irmãos. Amém. Deus é bom demais. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Era uma vez eu dentro de casa, cansado do mesmo e aconteceu. Bem dessa vez
Eu quis sair, tudo lá fora caía com brilho e eu depois dos portões entrei no mundo, eu era rei. Pude escrever algo novo usando somente minhas mãos. Os sonhos que almejei, as coisas que desejei, o que toquei, alcancei, possuí, me entreguei à ilusão. Investir em louvar o Senhor, nós somos criados para isso, para adorar a Deus.
a nossa voz, o nosso talento, com tudo que temos, seja para o louvor do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, vamos lá. Diz assim o texto: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo, tá, irmãos, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao teu respeito, e eles o sustentarão nas tuas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Obrigado, estão vendo? Deus abençoe, viu? Irmãos e irmãs, antes de mais nada, que essa palavra que você vai ouvir seja instrução do Senhor para a tua vida no dia de hoje, para que, ouvindo mais uma porção da palavra de Deus, como a gente ouve, né, toda semana, essa palavra acrescente em você fé, convicção de que Deus está guiando a tua vida, e também te prepare para vencer batalhas. Amém? Em nome de Jesus. Que você tome essa palavra dessa maneira para a tua vida. Em nome de Jesus. Esse texto mostra como Jesus inicia sua vida pública. Porque até os 30 anos de idade, Jesus ficava no anonimato. Nós falamos aqui domingo passado sobre a razão da nossa esperança. Quando a gente apresenta a razão da nossa fé. E que a gente precisa conhecer mais a Jesus. A gente precisa conhecer mais a Jesus. Nós falávamos até domingo passado sobre os mártires, né? Pessoas que deram a vida por Cristo, para não negar a Cristo. E a convicção é tanto de quem é Cristo na vida desses homens e mulheres que deram a vida na história por amor a Jesus, que quem observa a convicção da fé deles acaba se convertendo. Porque só alguém que conhece muito Jesus, tem coragem de dar a vida por ele, né? Porque quem não conhece muito não vai se arriscar, mas quem conhece muito se entrega. E Pedro sabia que Jesus tinha morrido na cruz para perdoar os pecados da humanidade, e que ele então não poderia negar o seu Salvador. Aliás, eu quero dizer que o maior desastre humano, a maior tragédia da humanidade é achar que pode salvar-se a si própria. Irmãos e irmãs, se Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus encarnou, se tornando em semelhança de homem, vindo aqui para cumprir uma justiça
justiça de Deus. Deus é justo. E Ele veio cumprir a justiça. Qual que é a justiça? A justiça é que, quando Deus criou o homem e a mulher, lá no Éden, deu o Éden, aliás, colocou eles no Éden, para governar o jardim, não havia pecado na humanidade, não havia rebelião contra Deus. Eles eram homens e mulheres, Adão e Eva, eram pessoas que não tinham em si o pecado, mas quando eles se rebelam contra Deus, dando ouvido ao maligno e ao desejo que o maligno conseguiu inserir em seu coração, eles se tornam pecadores. E se tornando pecadores, todos que nascem deles, todas as gerações, os seus descendentes, homens e mulheres, ou seja, todos nós, herdam esse pecado, que nós chamamos de pecado original. Eles herdam esse pecado, a tal ponto que nós já nascemos egoístas. Nossos instintos, veja, nossos instintos se tornaram egoístas. A gente vai ver o primeiro homicídio. Eu costumo dizer, a gente assiste o Cidade Alerta e vê barbaridade. Filho matou pai, barbaridade. A Bíblia diz que o primeiro assassinato foi um irmão matando o irmão. O primeiro assassinato foi Caim matando Abel. Irmãos de sangue, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. A maldade entrou no coração deles e começaram a praticar coisas que não agradam a Deus. E o ser humano nasce já com instinto egoísta. Quando a gente vê uma criança, que a criança está com um brinquedinho, aí a outra criança vai, vou pegar o brinquedinho, às vezes quer tomar, toma, tá aqui que eu quero. É o instinto, eu quero, então me dá. A outra fala, não vai querer, começa a brincar de uma e joga o carrinho na cabeça da outra. Nasce um galo, aí a outra, isso é instinto, já começa logo sendo uma briga. Cientificamente, é lógico, são crianças, é a natureza, mas são instintos, é isso que eu quero dizer, são instintos. E sabe quem é que controla os nossos instintos? O nosso Deus, que nos ajuda, por meio da sua palavra, a ensinar-nos a nos controlar. É Deus que põe um freio na gente. É Deus que fala, não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho, não farás mal ao teu próximo. E quando nós olhamos para Jesus, olhamos para a palavra de Deus e colocamos ela no nosso coração, essa palavra nos faz nascer de novo, pela presença do Espírito Santo que faz essa obra em nós. Então nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo. Não em nós mesmos, em Cristo. E apesar de continuarmos falhos, porque mesmo depois de convertidos, mesmo depois de cristãos, mesmo eu como pastor, continuo errando, continuo falhando. Tem dias de estresse, tem dias de nervosismo, tem dias de dúvidas, tem dias até mesmo de ações que não deveria ter cometido. O que me faz lembrar que realmente eu não sou perfeito e que por conta da minha imperfeição não posso me salvar. Não posso me salvar. E é interessante porque a Bíblia tem algo que Deus é justo. Ele diz, toda alma que pecar, esta morrerá. Todo aquele que pecar, este morrerá. O apóstolo São Paulo vai dizer aos romanos, na carta aos romanos, dizendo, porque o salário do pecado é a morte. Mas então, Deus nos ama tanto. A Bíblia diz em João 3,16, que Deus nos ama tanto, que para a gente não morrer por conta do nosso pecado, é por isso que Jesus veio. Para a gente não ser aniquilado da presença de Deus, banido da presença de Deus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, ele é seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante que Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria, conforme dizem os evangelhos, Lucas, e Mateus. Ele foi gerado no ventre da Virgem Maria.
por obra do Espírito Santo, rompendo aquela sequência de homens nascidos de homem e mulher, de seres humanos nascidos de homem e mulher, rompendo em Jesus o pecado, porque não nasceu de homem e mulher, mas foi gerado no útero da Virgem Maria por ação do Espírito Santo, sendo Ele mesmo Deus, segunda pessoa do mistério da Santíssima Trindade, e nasce ao mundo como homem, em semelhança de homem. E sendo fiel, nunca pecando, nunca falhando, Jesus, o homem perfeito. Ele não merecia a morte, eu merecia a morte. Jesus era perfeito, puro, santo, sem pecado, e Ele vai para a cruz. Ou seja, eu merecia ir para a cruz e não fui. Jesus não merecia ir para a cruz e foi. Então nele a justiça de Deus é cumprida. Os irmãos estão entendendo? Jesus foi à cruz para que eu e você pudéssemos ser livres desta morte. Porque Paulo diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, eu preciso de um Salvador. Quando você fala, cara, sem Jesus não há salvação, é isso. É porque é só através do sacrifício dele, de você confessar Ele como teu Salvador, o Senhor é o meu Salvador, que você alcança a misericórdia de Deus. Amém, irmãos? E que Deus acrescente essa fé genuína em nosso coração. É por isso que a gente explica para as pessoas: vocês precisam de Cristo. Vocês precisam de Cristo. As pessoas falam: vocês são pessoas que não consideram a gente, vocês se acham melhores que a gente, vocês se acham exclusivos. Não, irmãos, nós não somos melhores que ninguém, nós não somos únicos nem exclusivos, mas nós pregamos um Deus único e um Deus exclusivo. Deus é um só, e Ele se manifestou no mundo como homem, chamado Jesus, chamando a humanidade inteira para olhar para Ele, para que os seus pecados sejam perdoados, porque ninguém pode se salvar a si mesmo. Amém, irmãos? Então, essa é a nossa explicação da fé. Só temos misericórdia, graça, perdão dos nossos pecados, ao abraçarmos o sacrifício de amor que Jesus fez por nós na cruz. Agora, é interessante que esse Cristo, que foi fiel até a morte, foi fiel até a cruz, que veio ao mundo e iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Até os 29 anos, Jesus, ele só temos um relato bíblico, canônico, que é o dia que Jesus vai à festa com seus pais e vai ao culto, fazer celebração e cultuar a Deus em Jerusalém. E quando eles estão voltando para casa, Jesus aos 12 anos não está com a turma. Eles achavam que estava com a turma, não estava com a turma. E a mãe sai procurando Jesus, Maria sai procurando Jesus e encontra Jesus aos 12 anos, falando com os sacerdotes, os escribas, lá no templo. E eles ficavam admirados de ver um menino de 12 anos conhecendo a lei como Jesus conhecia. Porque ele é Deus encarnado, amém? Mas eles ficavam admirados. Foi a única aparição de Jesus, segundo os evangelhos, antes dos 30 anos. Depois, Jesus aparece já aos 30 anos. E como é que ele começa? Ele começa sendo batizado no Jordão. Não porque ele tivesse pecado, mas de novo, para que a justiça de Deus fosse cumprida. Ele é batizado, iniciando assim sua vida pública. E é interessante, irmãos, que após, aí a gente entra nesse texto, após ser batizado no Rio Jordão, para validar a pregação de João Batista, que anunciava o caminho do Messias. Messias, que é uma palavra hebraica, significa ungido, é o mesmo do grego Cristo, ungido. Ele começa então seu ministério aos 30 anos de idade, porque é aos 30 anos de idade que o Rabi começa o seu trabalho lá em Israel. Então Jesus, ele segue a cultura.
ele segue a cultura, um rabi que pudesse ser ouvido, um rabi que pudesse argumentar, tinha que ter no mínimo 30 anos de idade. O Jesus, olha só interessante, o tempo de Deus na nossa vida. Não é verdade? O tempo de Deus na nossa vida. Jesus, ele não inicia nada antes, ele inicia tudo no tempo devido, no tempo certo. E aos 30 anos, ele começa então a aparecer. Só que tem um detalhe aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Tem um detalhe aqui, muito importante. Jesus não começa o seu ministério fazendo milagres. Jesus não começa o seu ministério fazendo milagres. Ele podia já começar fazendo assim, ó. Pronto, já saiu do batismo, molhadão, né? Já pega a toalha, seca, bora lá expulsar os demônios. Bora lá pregar, bora lá colocar a mão na cabeça dos enfermos e curar. Bora lá cantar, tocar. Bora. Mas não é isso que acontece. Deus prova o seu filho primeiro. Tem gente, irmãos, que nunca foi provado em nada e quer fazer. A primeira coisa que é testada, que Jesus mostra para nós. Por que Jesus passa por várias etapas? Porque Ele quer nos ensinar. Nós temos que aprender com o Filho de Deus. Quando Ele inicia o seu ministério, antes Ele é provado. E ali a gente vê o quê? O caráter de Jesus. Irmãos, tem um monte de obreiros sem caráter por aí, porque ele não passou pelo deserto com Cristo. Está entendendo? Quando a gente vê aqueles escândalos, aquelas coisas horríveis acontecendo, são pessoas que foram direto para o milagre. Pulou o deserto. Foi direto para fazer, foi direto para arrebentar, mas pulou o deserto. E posso dizer uma coisa? É no deserto que Deus mostra quem a gente é. É no deserto da vida, no início da nossa caminhada, que Deus mostra quem nós somos. E aqui Jesus mostra quem Ele é. Acima de um rei poderoso, que tem poder para curar, que tem poder para levantar defunto da morte, que tem poder, ou seja, ressuscitar, que tem poder para transformar água em vinho, que tem poder de fazer andar sobre as águas, ou de mandar o vento se aquietar. Antes disso, Ele mostra que, primeiro, Ele é submisso a Deus. Antes de qualquer coisa, antes de mostrar meu talento, eu mostro que sou humilde. Antes de qualquer coisa, eu aprendo a ser obediente. Antes de qualquer coisa, eu aprendo o caminho da humilhação. Irmão, você pega um verbo encarnado. Nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de Jesus. Nós não estamos falando de mim ou de você, nós estamos falando do Senhor, do Salvador. Ele é levado pelo próprio Deus. Coloca no versículo 1 para a gente, por favor. Versículo 1, aí do capítulo. Pessoal da antenada aí? Isso, obrigado, Deus abençoe. Ó, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Às vezes, você passa algumas lutas na vida, você acha que é o diabo que está te levando lá. Mas não, meus irmãos. Às vezes, Deus está te permitindo passar momentos, às vezes, meio de prova, para você descobrir quem é Deus. E o quanto você aprendeu a ser fiel a Deus. Às vezes a gente é fiel a Deus, irmãos, na bonança. Às vezes nem na bonança. Porque Adão foi rebelde a Deus, tendo tudo, né? Tendo tudo lá no paraíso, lá no Éden, Gênesis capítulo 3. Antes de se rebelar contra Deus, de pecar contra Deus, Adão tinha tudo. Mas falhou. E Jesus, Ele vem nos ensinar. É um ensino que Ele está dando. De que muitas vezes Deus nos leva
a lutas, a campos de batalha, ou a privações em alguns momentos, para a gente aprender quem Ele é e quem nós somos. Só que é nessa hora que o tentador vem. É nessa hora que o encardido, como as pessoas falam, né? O sujo, o inimigo, Satanás, é muitas vezes nessa hora que ele aparece. Não de chifres e rabo, cheirando a enxofre, não. Mas apresentando soluções para a gente, dando opções para a gente. E é nessa hora que aquele que é seguidor de Cristo tem que fazer como Cristo. O que quer dizer eu sou seguidor de Cristo, irmão? É fazer como Cristo faz. É andar nos passos do Cristo. É pensar como Cristo quer que eu pense. Isso é ser discípulo. E aí é interessante que ele é permissão do Senhor. Veja, é permissão do Senhor ele ser levado ao deserto. O deserto é terrível, irmão. Lugar de solidão, lugar de fome, lugar de angústia. Às vezes, dependendo do deserto que você vai, parece sem saída. Você vai morrer lá. E em alguns momentos pode dar uma sensação que Deus esqueceu de você. Pode dar uma sensação que as orações não são ouvidas. Diz o texto que Jesus ficou 40 dias lá. 40 dias lá, sentindo fome, sentindo necessidades. Mas aqui, irmãos, Jesus vai mostrar para a gente que o nosso caráter é provado. Deixa eu falar para vocês, irmãos. Às vezes, eu falo, esse é o caminho da vida. Jovens, vocês que estão aí, eu vi outro dia, o irmão Cícero compartilhou comigo uma palavra de um teólogo, de um professor de teologia, deve ser um pastor também. E ele falou algo muito interessante. Ele disse que quando Jesus te chama para um ministério, Ele te chama primeiro para Ele, depois para fazer coisas para Ele. Mas primeiro você tem que ser dele. E esse é o erro de muita gente, que estão querendo transformar água em vinho, mas sem ser dele. Que estão querendo pregar, mas ainda não são dele. Que estão querendo fazer um monte de coisa, mas ainda não são dele. E eu aprendo, irmãos, e aproveitando o gancho daquela fala daquele homem sábio que nos trouxe o ensino, que antes de Deus mostrar para você o que Ele pode fazer com você e por você, ou através de você, Ele quer primeiro que você seja dele. Está entendendo? Seja dele. Primeiro dele. Deus não se alegra tanto, por exemplo, em me ver pregar a palavra dele, como Ele se alegra em saber que mesmo que eu não pregue, acima de tudo, eu sou dele. Está entendendo? Imagina alguém que prega sem ser dele, prega sobre ele, mas não é dele. E acredite, tem um monte de gente pregando sobre ele, mas não é dele. Pregam uma palavra fiel, mas estão estando no caráter. Porque aprenderam a falar sobre Cristo, mas não aprenderam a ser de Cristo. E Cristo no deserto vai mostrar ao diabo, ao mundo e a todos nós, seus discípulos, que antes de ser aquele que pode transformar água em vinho, que antes de ser aquele que pode curar enfermos, Ele é aquele que é de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou do Pai. Glória a Deus. Ele é colocado no deserto sem nada. Deus falou, vai para o deserto, e não mandou nem um pãozinho. Nem um pãozinho. Um gordinho, igual eu no deserto. Sem pãozinho eu sofri muito. Vai para o deserto. Não mandou nem um pãozinho.
Não mandou água, não mandou nada. Ele fala, fica lá até eu mandar você sair de lá. Às vezes você quer sair do deserto, Deus te pôs lá. Sabe quando você sai do deserto? Quando Deus te tira do deserto. Deixa eu te explicar de novo. Quando é Deus que te leva para o deserto, só Deus te tira do deserto. Mas o diabo falou assim, eu tenho uma chance para você sair do deserto. Sair desse deserto. Ele fala assim, olha, se você é o Filho de Deus e tem o poder, conforme as Escrituras dizem que o Messias vai ter poder, o Messias vai ter poder. Então se você diz que você é o Messias, vamos ver se você tem coragem de transformar água em pães. Põe o próximo versículo para a gente, por favor. O próximo, ele teve fome. Próximo. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Sabe o que ele vai dizer para você no meio da tua luta? Cadê o teu Deus? Não, se você diz que serve o Deus verdadeiro, por que tem guerra no mundo? É isso que o diabo está falando para Jesus. Por que você está com fome então? Você é o Filho de Deus e está aí com fome? Como assim? Faz alguma coisa para resolver isso, olha. Resolve. Ei, por que tem coisas ruins acontecendo se Deus existe? É o diabo perguntando. Abandona esse Deus, Cadê Deus no seu deserto? Se você é quem você diz que é, então resolve o seu problema. Você está com fome. Transforma a pedra em pães. E resolve o problema da tua fome. Irmão, só que Jesus ali está como homem. Na dependência completa do Pai. E sabe o primeiro ensino que eu tenho de Jesus? É aprender a depender de Deus em toda ocasião. Vai ter hora que o diabo vai dizer assim, se Deus não faz, faz você mesmo do teu jeito. Mas que eu e você possamos dizer, eu continuo esperando no Deus, no meu Deus, porque eu quero que seja do jeito dele e que ele faça por mim. Está entendendo, irmão? Porque às vezes a gente vai querer fazer do nosso jeito e a gente sai totalmente do jeito de Deus. Totalmente do jeito de Deus. E aí a gente dá a cabeçada, né? Então, acho que a lição número 1 aqui, que eu quero tirar para a minha vida, e espero que seja útil para a gente tirar para a nossa vida, em primeiro lugar, tem desertos da vida que você passa, porque Deus está provando o teu caráter. Que mesmo no meio da dificuldade, você não passa ninguém para trás, você não precisa enganar ninguém, você passa a luta, mas passa com dignidade, porque você é filho de Deus. Você tem um caráter aprovado. Podia mentir para resolver a situação, mas você continua verdadeiro. Porque você fala, eu dependo de Deus. E a hora que Deus der a solução, eu vou me alegrar. E isso eu falei do ministério, um monte de charlatão, de falsos, porque não passaram pelo deserto. Não tiveram, porque se fosse para o deserto, não passava. Não passava, porque o caráter não é aprovado. Então não passa pelo deserto, vai direto para os milagres. Mas Deus quer que a gente passe primeiro pelo caráter, pela aprovação do nosso caráter. Deseja, irmãos, ter cada vez mais o teu caráter, tua índole, aprovados por Deus, transformados por Deus. E assim nós vamos viver para Deus, dizendo, somos seus, Senhor. E depois podemos, se o Senhor quiser, viver os seus milagres. Amém? Então Jesus disse isso, Jesus fez isso. Depois, Jesus vai nos ensinar, primeiro, que devemos ter nosso caráter aprovado, e depois, nós precisamos depender do Senhor. Eu entrei lá na empresa agora, está super difícil lá. É o deserto, talvez. Passa por esse deserto, mas passa fiel. Não contenda. Não abra a boca.
não responda atravessado, mas na tua casa tem um lugar chamado quarto. Que ele não seja só um lugar de dormir, mas seja também um lugar de profunda oração do Deus da tua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque quando Deus quiser, o mesmo Deus que te pôs no deserto é o mesmo Deus que te tira de lá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Entendeu, irmão? Então que a gente possa saber esperar o tempo de Deus. Depois de 40 dias, Jesus venceu tudo. Não caiu em nenhuma tentação do inimigo. Vieram os anjos e o serviram. E ele começou o seu ministério glorioso. Amém? Amém. Depois de 40 dias de solidão, Jesus foi levado a ser rodeado de milhares de pessoas. Bom, primeira coisa, dependa de Deus. Ele responde, olha o que Jesus responde. Próximo versículo. Jesus, porém, respondeu, está escrito, sempre a palavra, irmãos. Ó, por que os crentes usam a Bíblia? Lembra do domingo passado? Porque Jesus nos autoriza isso. Jesus responde ao inimigo pela palavra. Ele cita Deuteronômio, dizendo, está escrito, o ser humano, Deuteronômio capítulo 8, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo o seguinte, eu me alimento também de fé. Eu me alimento da palavra que me fortalece a fé. E isso me dará vitória. E isso me dará vitória. Amém, meus irmãos? Não é só de pão. Não é só de comida que a gente vai viver, não. Mas acima de tudo, de um direcionamento de Deus. Da vontade de Deus. Porque Deus é maravilhoso. Amém? Bom, depois disso, o inimigo viu que não deu. A primeira não deu, na fome não deu. Então eu vou tentar ver se ele, passando por essa luta aí, vou ver se eu consigo convencê-lo a se jogar num lugar bem alto, para ele ter certeza que Deus o guarda. Deus te guarda mesmo? Deus está te guardando. Deus está te protegendo. Por que você está no deserto? Deus te protege. Vamos ver se ele protege mesmo? Olha só o texto. Próximo versículo. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, Jerusalém, colocou no pináculo do templo, que tinha 50 metros de altura, o pináculo. Próximo. E disse, se você é mesmo filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aqui está escrito no Salmo 91, irmãos, tá? Aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Próximo. Jesus respondeu, também está escrito, lá na Torá, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Olha, irmãos, às vezes as pessoas acham que elas podem fazer o que der na cabeça, que Deus está com ela. Quando Deus se põe no deserto, é Deus que te tira do deserto. Mas você sabe que tem situações que a gente arruma para a gente mesmo. Não foi Deus que arrumou. Ó, tem lutas da vida que Deus permite para me aprimorar, para me ensinar, para trabalhar meu caráter e para eu aprender a depender de Deus. Vou repetir. Tem lutas da vida, desertos, momentos de deserto da vida, que Deus permite para aprimorar meu caráter, para lapidar minha conduta no sentido de viver, aprender alguma coisa. E para que eu aprenda a depender de Deus. Me ensina a ter paciência. Mas esse Deus que Ele mesmo permitiu, Ele permitiu essa luta. Não foi uma luta que você criou, você não inventou. Ela apareceu na tua vida. O próprio Deus que te permitiu viver lá é um Deus que no momento certo, no propósito dele, tira você dela. Agora tem hora que a gente faz a besteira, irmão. Tem hora que a besteira é a gente.
Quando o inimigo chegou para Jesus e falou: Abel, se você acredita que você é mesmo filho de Deus, então você tem uma profecia sobre você. Os anjos do Senhor virão e te darão sustentação em todos os seus caminhos. Porque o Salmo 91 diz assim, é um trecho, né? Ele diz assim, nesse trecho, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. E alguns versículos à frente ele diz que ele te guardará em todos os seus caminhos. Agora veja bem que interessante. Jesus vai dizer o seguinte, irmãos, para o inimigo: se eu fizer isso, não é na direção de Deus. Se eu fizer isso, não é algo que o Pai está mandando eu fazer. Se eu fizer, estou fazendo por minha conta. Estou fazendo por conta e risco. E se eu me jogar lá de cima, primeiro, eu vou contrariar a Deus, que Ele não mandou eu sair daqui e fazer isso. Mandou eu ficar no deserto. Mandou eu ir lá no pináculo pular. Por que eu vou sair de um lugar e para o outro se Deus mandou ficar aqui? Por que eu vou fazer isso se Deus mandou fazer? Aí o que acontece? É que ele vai e o inimigo tentando Jesus de toda forma para desviar Jesus da missão. Olha, irmãos, Deus, aliás, o diabo, deixa eu falar, o diabo sabe que Deus tem propósitos para os seus filhos. E ele fará tudo o que puder para desviar você do propósito de Deus. Está entendendo? Não importa onde seja, em qualquer lugar ele vai dar um jeito de tentar desviar você do que Deus estabeleceu para você. E é importante que eu e você possamos ficar firmes na palavra, dizendo: eu não vou ceder às tentações, não vou criar coisas, não vou inventar coisas. A minha vida está nas mãos de Deus, e eu não tenho que ficar provando Deus, eu não tenho que ficar testando Deus. Eu não preciso trazer R$2.000 aqui no altar para ver se Deus me abençoa. Eu sei que Ele me abençoa. Eu não preciso provar nada para o mundo, para o diabo, ou ficar tentando a Deus. Por exemplo, a gente fala assim para as pessoas: meu, você vai em tal lugar? Vou lá. Aí você vai lá por necessidade. Não, vou lá porque eu gosto, hoje é da hora. Mas você está sabendo que lá está perigoso? É trabalho? Não. É um hospital que você tem um tratamento para ir lá? Não. O que tem lá para fazer? Alguma necessidade? Está visitando um parente que está doente, você precisa ir lá? Não. Mas então por que você está indo lá? Não, porque eu acho legal lá. Eu gosto, acho muito louco lá. Mas você viu no jornal que essa região lá está tendo esse problema aqui? E cara, você pode ter esse problema lá? Não, mas Deus é comigo, brother. Eu estou indo para o pináculo e vou pular, porque Deus é comigo. O seu carro está com problema no freio, está dando sinal. Não, agora não dá para trocar não, mas Deus está comigo. Irmão, o primeiro poste é teu. O primeiro poste é teu, querido. Deus não vai mandar ajuda quando você cria um deserto, quando você cria a situação, quando você cria um problema. Ele pode até ter misericórdia de você. A misericórdia do Senhor. Sabe o que é bom de tudo? É que nos nossos erros, a gente erra bastante. Nos nossos erros, Deus sempre tem misericórdia. Isso é muito bom, Deus tem misericórdia. Mas, irmãos, eu já vi crente fazer cada coisa. Ô irmão, não faz isso. Não, mas Deus é comigo, varão. Deus é comigo e vai. A gente só fica: misericórdia, Senhor. Misericórdia. Então, irmãos, jovens, não faça nada que Deus não te mandou fazer. Não tente o Senhor seu Deus. Amém? Não tente o Senhor seu Deus. Mas aquela praia tem tubarão, você vai mergulhar lá. É meu sonho mergulhar lá. Mas tem tubarão. Mas Deus é comigo. Pois é, o tubarão vai adorar a Deus quando comer você. Né? Bom, aí Jesus disse: não tentarás o Senhor seu Deus. Não ache que todo caminho que você for, Deus vai te dar livramento. Cuidado com isso.
Cuidado com isso. Eu vi gente que temia Deus, fazer coisas que Deus nunca falou para fazer, e hoje já estão no céu tocando harpa. Tá? Porque Deus não mandou, não disse, e Deus não tem obrigação de fazer o que Ele lhe disse. Amém, meus irmãos? Amém. Próximo versículo. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito, Jesus sempre usando as escrituras, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Irmãos, a nossa fidelidade mostra que nós prestamos um culto só a Deus. Nossa obediência, nossa fidelidade, nosso temor. E agora, o inimigo, ele começa a querer colocar na cabeça de Jesus a possibilidade de ele sair do deserto, se inclinar um pouquinho diante da vontade do inimigo, e o inimigo prometendo para ele os reinos da terra. Olha, irmão, pensa numa situação. Eu vi esses dias pessoas fazendo perguntas na rua, mas eu imagino que essas perguntas foram feitas por pessoas que não têm a fé em Jesus, ok? Então vamos dar um desconto aqui. Mas um rapaz saiu na rua perguntando assim, na internet tem isso aí. Acho que é TikTok, tem na Instagram, tem um monte de canalzinho aí. Pessoal que fica produzindo conteúdo digital, né? Aí ele vai na rua e fala assim, uma pergunta. 5 milhões na sua conta, ou sei lá, um dia ou 5 minutos com Jesus. Meu, um monte de gente fala 5 milhões na minha conta. 5 milhões. Primeiro mostra que não conhecem quem é Jesus. Certo? Mas não vamos achar, não vamos ignorar que mesmo quem conhece Jesus não possa sofrer esse tipo de tentação. Porque Jesus era o Filho de Deus e o diabo tentou. E o diabo tentou. Irmão, vai ter hora que o diabo vai chegar a dizer que a outra mulher é melhor que a sua. Ou a outra é melhor que a sua, hein? O diabo falou para Jesus, os reinos do mundo é melhor do que o deserto que você está. Os reinos do mundo é melhor do que o deserto que você está. Vai ter hora que o diabo vai querer dizer que uma vida no mundo é melhor do que uma vida na igreja. Ele vai ousar dizer ainda, quando você não era crente, você não tinha esse tipo de luta, rapaz. Virou crente, agora é só perseguição, é só luta, tem negócio desse. Até isso ele vai usar, até esse argumento sujo, trapaceiro, ele vai usar. E ele falou isso para Jesus, você é o Filho de Deus e está no deserto. Os homens que me seguem estão melhor que você. Tem príncipes, reis, governadores, comendo do bom e do melhor, andando, cercado de pessoas, e você aqui, dizendo que é o Filho de Deus, no deserto, com fome, passando privações, necessidades, parece que Deus nem te protege mais, e aí agora, não tem nada, escassez, é isso que você tem, é isso que Deus quer para você, essa vida de humilhação, essa mediocridade, aleluia. Mas Jesus sabia, irmãos, quem era o seu Deus, ali em condição de homem, quem era o Pai. Está entendendo? E Deus nos convida de novo no domingo passado, aprenda a conhecer mais quem é o teu Pai. O teu Pai celestial que cuida de você. Glória a Deus. E aí Jesus diz para ele, vai-te Satanás, vá de reto, Satane. Porque está escrito, ao Senhor seu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Senhor, a minha esposa é a melhor do mundo, porque o Senhor me deu, o Senhor me abençoou, ela é a melhor do mundo, eu
não quero nada que o diabo possa me dar. Senhor, ficar na tua presença, ainda que comendo arroz, feijão e ovo, é muito melhor do que estar no mundo comendo banquetes, picanha, filé mignon, mas sem a tua graça e sem o teu Espírito Santo. Senhor, eu prefiro, Senhor, ter uma posição mais difícil hoje, encarar esse deserto, porque eu sei que no momento certo, do deserto o Senhor me tira e o Senhor me abençoa. Aleluia. Glória a Deus. Foi isso que Jesus fez. E quando ele terminou de vencer, o diabo falou: esse aí não dá não. Esse aí não dá não. Esse é muito crente. Esse é crente demais. A parte de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Amém? Mas tirando essa parte, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que ele, mesmo sendo Deus, não usurpou o lugar de Deus, abrindo mão, irmãos, da sua glória, abrindo mão, irmãos, da sua condição de Deus, tornando-se semelhante a homens, dependendo do Pai em tudo. Pode ver que tudo que Jesus ia fazer, ele falava com o Pai. Pai, para nos ensinar a sermos dependentes do Pai e fiéis ao Pai, e saber que o Pai nunca nos abandonará, mas no momento certo ele virá para o socorro. Aí, olha lá, próximo versículo. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. No momento certo, Jesus manda o necessário. Irmãos e irmãs, eu finalizo assim essa palavra nessa manhã. O inimigo, ele vai algumas vezes usar o deserto que o próprio Deus permitiu você entrar, para dizer que você está desprotegido, para dizer que você está abandonado, que as suas necessidades estão sendo supridas, e querendo fazer você inclusive desistir do propósito de Deus na sua vida. Irmão, eu falo isso sempre e quero repetir aqui. Como a gente encontra pessoas na rua, longe, nunca mais pisou numa igreja, nunca mais adorou, nunca mais serviu a Deus, nunca mais. E as pessoas estão lá, mas uma vida longe de Deus mesmo, longe. E aí você olha para a pessoa e fala: pô, mas e aí o que aconteceu? Fui desanimando, fui cansando, igreja, fui cansando, aquela coisa toda. Mas hoje eu estou aqui, minha breja, não me falta nada, graças a Deus. Não me falta nada, graças a Deus. E o diabo só assim. O diabo que ele mais quer é você dando graças a Deus por aquilo que nem Deus está te dando. É o inimigo que está te oferecendo. Você acha que se Jesus aceitasse os reinos da terra, ele ia poder dar graças a Deus? Irmão, ainda que venha a maior riqueza do mundo da minha mão, que não venha de Deus, não é nada que é dado graças a Deus. Nunca. As pessoas estão indo longe, cara, no abismo, se perdendo, porque na verdade esse mundo é passageiro. Eu voltava com o João, eu busco o João na escola, eu entro à tarde no trabalho. Mas antes eu busco o João ali em Caieiras. Ele vem da estação, né? Desce do trem e pega ele lá. Aí a gente passa em frente ao velório, aqui de Caieiras. E aí o velório, às vezes tem ali alguém que faleceu. E eu passando ali com o João, cheio de carro ali, eu falei: ei, João, tinha o carro ali das Seixas, né? O carro ali que carrega o falecido. E aí eu falei: ei, João, o que é a gente, né? A vida é um sopro. E as pessoas acham que aqui eles têm alguma coisa. A gente às vezes acha que a gente tem alguma coisa. A gente acha que a gente tem carro, a gente acha que a gente tem casa, a gente acha que a gente tem emprego. Irmão, quando a gente parte daqui, a gente vai perceber que fica tudo aqui para os outros e a gente não tem nada. A única coisa que a gente tem é Deus ou não ter, ou ter Deus ou não ter Deus. Porque é para Deus que a gente vai ou não. Aí eu falei para o João: olha que estado miserável nosso, filho. O corpo fica gelado. O corpo fica geladão, frio.
Igual pegar sapo na mão, né? Gelado. Os nossos olhos, para ter certeza, para ter certeza que não vão ficar abrindo assim, ó, na hora do velório, os caras vão botar uma super bonder aqui, ó, por dentro. Tem uma amiga que trabalha com isso, ela prepara corpos também. Ela fala, a gente passa cola, a gente gruda os olhos, então mete uma cola, vai ter cola dentro dos olhos, você ficar assim. Vão passar cola na sua boca, vai grudar aqui, para você não ficar brincando. Né? Ou assim, né? Mostrando a língua dos outros. Vou colocar cola. E eu não estou falando daqueles que já faleceram, eu estou falando de você e de mim amanhã. Não, e que esse amanhã seja metafórico, ok? Em nome de Jesus, seja amanhã daqui 300 anos. Amanhã daqui uns 300 anos. Mas vamos botar cola? Eu falei para o João, vamos botar cola, porque eu não sei se é medo do defunto sair contando a vida dos outros. Né? Vamos botar cola. Cara, para não vazar nada, os caras vão pegar algodão e socar algodão na sua orelha até enfiar um monte de algodão lá. No nariz também. Aquela pessoa está cheia de coisa, fechando tudo. Está ali, ó. O ser de um dia. Um dia foi um poderoso, talvez. Um dia foi um executivo, talvez. Um dia foi dono daquela Tucson, foi dono daquela BMW, mas já não é mais. Um dia foi alguém. Um dia teve isso, teve aquilo. Ou talvez também, pode ter. Não a gente que tem nada, pode ser um dia esse não tem nada, nunca teve nada. Mas vão todos para o mesmo lugar. E chegaria ao fim da história, irmão, seja ela qual for. E tudo que vai contar é se você teve um Salvador na tua vida. E te livrou dos seus pecados, aleluia. Te livrou das mazelas da tua alma. E te fez andar com um caráter aprovado, que agrada a Deus. Porque na nossa fé cristã também a gente aprende que quando o corpo tomba, o nosso espírito é recebido nas mansões celestiais. Oh Deus, aleluia. E quer dizer, eu quero falar uma outra coisa. Não existe lugar mais rico e mais maravilhoso do que a glória eterna que nos espera. Então que eu e você possamos ser fiéis a Deus nessa terra, sabendo que tudo aqui é passageiro e que a gente vence o diabo todos os dias. Quando ele falar para você, ó, sai do deserto, ó, na rua, Deus você abandonou. Diga para ele, ó, vai dar um rolê para Satanás, vai. Às vezes vai soprar, não é que você vai ver, na tua mente. Quando vier pensamentos assim, você fala, opa, pode nem ser só o meu pensamento, ó. Pode ser que o maligno vai em volta aqui e fala assim, ó, vou tentar soprar uma coisa na cabeça. E às vezes usa alguém, né? Alguém para ficar falando para você. Que você vigie. Que você lute contra isso. Que você glorifique a Deus. No final de tudo, de cada deserto, Deus tem uma provisão. São etapas. E em cada deserto, cada ciclo de luta, no final da sua persistência e perseverança, tem uma vitória. Até a gente ir para Deus. Amém? Você pode orar comigo nessa manhã? Falar com Deus, Senhor, me ajuda a vencer os desertos, a ficar firme no deserto e a não ceder a nenhum tipo de tentação que desaprove o meu caráter, que desaprove a minha índole, que desaprove a minha conduta, mas que eu possa ficar fiel até ver a provisão do Senhor. Amém, meus irmãos? Palavra do Senhor nessa manhã. Deus abençoe cada um de vocês e os fortaleça. Amém. Bom, nós vamos louvar o Senhor, né? Vamos louvar o Senhor. Quero chamar aqui o pessoal do louvor para nós cantarmos ao Senhor, tá bom? Vou pedir para os irmãos que puderem, por gentileza, ficarem em pé um pouquinho para a gente cantar.
Deus. Bom, irmãos e irmãs, só o recado de sempre. Quinta-feira tem culto, né? Esperamos todos aqui. Vamos nos reunir, vamos celebrar o banquete, irmãos. Lembrando da mensagem de quinta-feira, que o Edinaldo trouxe. Já está tudo pronto, preparado, é só vir banquetear. Né? É só vir banquetear. Só daqui a pouco vai chegando gente. As pessoas vêm banqueteiam, os que estão na casa não banqueteiam, né? Não se alimentam, não se alegram, não festejam. Culto é uma festa na presença do Senhor. Tem momento de quebrantamento? Tem momento de confissão? Tem. Mas tem também a alegria do perdão que recebemos, da graça que recebemos, da alegria do Espírito que temos. Amém? Que você possa se alegrar em cada culto. Quinta tem culto, podendo vem às 8 da noite. E domingo que vem, 9h30, estaremos aqui. Lembrando que é culto de missões. Domingo que vem é culto de missões. Os jovens estarão na direção do culto, né? Tem também, Páscoa também, né? Celebração, né? Do mês da Páscoa. Nós vamos ter aqui, acho que as crianças vão apresentar alguma coisa aqui, né? Também. Então vai ser um culto gostoso. O tema será a Páscoa, né? Então venha participar em nome de Jesus, tá bom? Domingo 9h30. E sexta e sábado tem retiro das mulheres, tá? As irmãs aí é sexta e sábado. Vamos sair daqui, eu sei, eu vou combinar aí, né, Deus? E sexta e sábado retira aí com as irmãs, tá bom? Vai ser bênção. Deus abençoe. Tenham todos uma semana cheia da graça do Senhor. Eu quero agradecer aqui a presença do casal ali, que está com a gente aí, a convite da Carol, né? Que Deus abençoe a família de vocês aí, sempre, tá bom? E é isso. Gente, vamos encerrar e tem um cafezinho na faixa, tá bom? E após, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou dar bênção apostólica e vou pedir para os irmãos sentarem só um instante, só para o Ailton fazer a leitura do relatório, tá bom? Rapidão. O Ailton vai ler e encerramos, tá bom? Receba a bênção apostólica estendendo as mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a plena comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com esta igreja hoje e sempre. Vamos dizer todos? Amém. Deus abençoe.